Muito bom dia. Hoje, no Dia Mundial da Saúde, a conclusão e o rescaldo desta reunião permite-nos dar uma palavra de ânimo aos portugueses, na medida em que o esforço e as medidas de contenção, com muita resiliência por parte dos nossos concidadãos e também da economia, estão a surtir um efeito positivo e permitem situar no nosso horizonte uma possibilidade a médio prazo de uma eventual oportunidade de regresso à normalidade da vida do país. Mas o CDS gostaria de fazer ainda algumas advertências. Do ponto de vista da saúde pública, o CDS entende que é fundamental que haja uma maior robustez dos sistemas de vigilância, que passa naturalmente por um reforço dos meios de detecção e rastreio do Covid-19. Porque se o Governo de Portugal, e através do Ministério da Saúde e da DGS, não exercer uma opção preferencial por uma testagem massificada, dito por outras palavras, testar, testar e testar, não será possível com rigor e com exatidão avaliar o declive da curva da propagação do Covid-19, do ponto de vista da redução sustentada das infecções, da diminuição das cadeias de transmissão e, por outro lado, ainda e não menos relevante, avaliarmos se, neste momento, nós estamos situados numa posição de planalto e começamos já a reduzir a passos significativos esta evolução do contágio. Os testes são fundamentais na medida que nos permitirão, sem enviesamentos nem deturpações, perceber qual é o estado da arte que atualmente se vive em Portugal. E eu aqui gostaria ainda de dizer, embora os testes não sejam um mecanismo preventivo, permitem orientar a prevenção e as estratégias que são adotadas pelos representantes políticos. Nós observamos que, neste momento, nos parece ainda que o número de testes não estão a ser realizados a uma escala manifestamente suficiente. O exemplo disso é o caso do Lar em Aveiro, onde o Presidente de Câmara disse que estão numa situação de estoque reduzido a zero, que os testes foram prometidos há 15 dias, onde já existem pelo menos 15 mortes e 77 idosos infectados. Os idosos são uma população de risco, os níveis de letalidade neste grupo são bastante elevados e os testes ajudariam a que os planos de contingência fossem ativados e impedir este rastilho de morte que nos permitiria salvar vidas. Se os testes neste momento não são a ser realizados a uma escala massificada, pelo menos que se permitam priorizar, dando resposta aos estudos que indicam quais são as populações que devemos, em primeiro lugar, fazer este rastreio e a monitorização. Segundo ponto, ao nível dos profissionais de saúde. É dito pelo Governo e também pelos economistas que Portugal atravessa hoje uma guerra. E a verdade é que não se mandam os soldados para a primeira linha da guerra desprotegidos. Os equipamentos de proteção individual têm que chegar aos profissionais de saúde. Sob pena de lhes aplaudirmos todo o esforço e empenho à noite e na manhã seguinte estarem a procurar salvar vidas, colocando em risco a sua própria saúde. Cerca de 20% dos infectados em Portugal são profissionais de saúde, forças de segurança ou forças de socorro à população. Portanto, num tempo em que o Governo tem poderes máximos, a eficácia da sua resposta não pode ser mínima. O CDS manterá naturalmente uma postura construtiva na relação com o Governo, procurando unir e não dividir, apresentando as soluções que, do ponto de vista de eficácia, permitem ajudar as populações a vencer esta crise, mas se damos unidade, queremos receber responsabilidade. Se damos coesão, queremos uma rápida ação da parte do Governo. E se somos leais, reclamamos que haja uma maior eficácia do ponto de vista das respostas que estão a ser dadas. Terceiro ponto, economia. O CDS encarou este prolongamento do estado de emergência como estritamente necessário, uma vez que se mantêm todos os pressupostos que justificaram desde a primeira hora, e por ser ainda bastante prematuro aliviar nas medidas que estão a ser adotadas, porque elas exercem pressão sobre a curva dos contágios e permitem salvaguardar o primeiro valor de todos, que é o da saúde pública e proteger vidas, mas significa que esta dilatação do período obriga o Governo a tomar medidas que, do ponto de vista económico, minimizam o impacto negativo desta crise,
e, por outro lado, protejam as famílias ao nível do emprego e também da capacidade de ter rendimentos que lhe permitam fazer face às suas despesas no final do mês. O CDS registrou que ontem o PSD, com um verdadeiro sentido institucional, veio defender muitas das propostas que já vinham a ser remetidas pelo CDS em primeira mão. O Governo hoje fez saber que na questão dos sócios-gerentes poderiam aceder a um mecanismo de layoff, mas a conta-gotas, parece-me ainda bastante insuficiente a medida que o Governo avançou, dado que apenas permite aos sócios-gerentes de empresas cuja faturação no ano anterior não tenha ultrapassado os 60 mil euros. Portanto, em todo o resto e conjunto de medidas que o CDS propôs, que o PSD a posteriori veio decalcar, espera-se que o Governo possa concluir este ciclo de consenso para que elas sejam implementadas. Porque neste momento é fundamental injetar liquidez na economia, fazer um choque de tesouraria no nosso tecido empresarial para que as empresas se mantenham vivas e de portas abertas e, por outro, proteger os rendimentos das famílias. Eu destacaria algumas que não estão dentro deste arco de consenso entre o CDS, depois PSD e esperemos que agora o PS, que são, por exemplo, a proibição do corte de luz e água durante o estado de emergência por parte das famílias que não tenham rendimentos. 2. A questão do ajustamento das tabelas de retenção na fonte. Em 2019 foram retidos em excesso mais 3 mil milhões de impostos que não eram devidos aos portugueses. Se estas tabelas forem ajustadas, permite às famílias terem mais dinheiro para fazer face às suas necessidades e não entregá-lo diretamente ao Estado. Defendemos que deve ser criado um sistema de garantia pública de pagamento de dívidas. Em primeiro lugar, das dívidas do Estado às empresas. É lamentável que nesta situação de emergência continuem por cobrar dívidas que o Estado mantém à nossa economia. E, por outro lado, que através da banca o Estado também possa, com as garantias que oferece, permitir que as faturas entre empresas possam ser imediatamente liquidadas. E para concluir, ao nível dos profissionais liberais, nós defendemos que deve haver uma prestação social extraordinária. Os dados indicam que 100 mil profissionais liberais aderiram à linha do Governo, que parece escassa para toda a procura que tem existido, e que da parte dos advogados e dos solicitadores seja suspensa a obrigatoriedade de pagamentos à CEPAS. Uma isenção fiscal, por último, que diz respeito à eliminação do pagamento por conta, pagamento especial por conta e pagamento adicional por conta no ano de 2020. Portanto, uma última palavra de esperança, de confiança nos nossos profissionais de saúde, que têm sido os verdadeiros heróis de bata branca, com a certeza de que os sacrifícios que fomos capazes de fazer hoje serão o garante da nossa liberdade amanhã e que a perícia com que conseguimos fazer um equilíbrio nesta equação entre saúde pública e economia será o garante da nossa rápida recuperação no futuro, que eu espero que esteja para breve texto. Muito obrigado.